vai se sentando. Se senta aí. Santo anjo do Senhor. É a graça. A nossa proteção está no nome do Senhor. Vamos aplaudir quem está nos acompanhando por essa transmissão tão perfeita. Parabéns. E hoje eu quero, nessa primeira minha vinda aqui no palco, na nossa missão, dizer para vocês são todos bem-vindos ao nosso evento. O meu nome de batismo é Clérison do Nascimento Fonseca. Mas, na minha infância, eu recebi um apelido de Teto. Amém? Hoje, eu estou completando 45 anos de idade. Para a graça de Deus. 24 anos de crescer. 13 anos de uma decisão que eu precisei tomar na minha vida, amém? Pergunta para mim, Teto? Diga assim, Teto. Qual foi a decisão? Eu posso falar? Foi de entender que querendo tudo, mas eu tenho que ter comunhão com aquele que é o tudo. E nesses 13 anos que eu dedico a minha vida à missão, na comunidade, nas quedas, nas levantadas, nas dioceses, nas paróquias, comunidades, onde Deus me confia evangelizar. Eu entendi uma coisa na minha vida, amém? Que se não for Ele que faz, tudo é em vão. Eu comecei falando para você, preste bem atenção, porque eu preciso de atenção de vocês. Eu comecei falando aqui algo da minha vida, que todo aquele que carrega um chamado paga um preço. Mas esse chamado não consiste apenas um chamado missionário, a pregar, a evangelizar, a ser um sacerdote, um celibatário. O chamado não é só isso. Aqui tem vários chamados. Quem é pai, quem é mãe aqui, levanta a mão e diga eu. Quem aqui tem algum emprego, diga eu. Então isso é um chamado. Na minha vida o chamado foi esse: larga tudo pelo tudo. Eu até confesso que os meus irmãos muitos estavam com o conselho, Teto, mas tu vai viver de quê? E Deus falava, você vai viver da minha graça. Mas eu comecei a entender, eu quero trabalhar 24 anos dentro de 13 anos. Diante desse chamado se paga preço. E eu quero repetir de novo, aleluia meus irmãos. O preço que a gente paga é luta, é dor, é sofrimento, é cruz. Às vezes é até cuidar de doente. O preço que a gente paga às vezes é lutar com o problema de vício na família, como foi dito aqui. Às vezes o preço que se paga é enfrentar um desemprego, é tanta coisa. Eu estava aqui me recordando. No ano de 2017 eu passei por uma experiência de crescer muito forte. A minha mãe, ela estava um pouquinho doente já do mês de dezembro de 2016. E ela nunca perdeu um crescer, nunca. Minha mãe chegava logo cedo. Ela trazia uma marmitinha, às vezes eu comia até da marmitinha dela. E o primeiro ano que ela não veio foi 2017. E teve algumas vezes que eu tive que ir em casa, no intervalo, para poder, às vezes, ver o banheiro sujo de sangue. Eu dizia, o que é que minha mãe tem? E quando eu olhava aquela situação, ela estava com algum problema, mas Jesus falava, você tem que voltar, você tem que servir. E quantas vezes eu não subi lá no espaço, naquele palco, cantando, mas o coração sangrando.
Teve crescer na minha vida, que a gente preparou tudo para começar o evento. E no dia de preparar o evento para começar, o tio que eu tinha, tio Vicente, um pai para mim, teve um problema de coração. E no dia da inauguração do Crescer, eu precisei sair do Crescer para sepultar ele. Ano passado eu estava encerrando uma pregação na Diocese de Guarabira, o encontro da Diocese de Guarabira, que eu vou todo ano encerrar. E lá eu pregava sobre a confiança em Deus. E quando eu estava pregando, o Pedro estava até comigo, que está no teclado ali. Quando eu olhei, tinha muita ligação no meu telefone. E eu disse: o que aconteceu? A minha esposa falou: olha, sua tia, que a tia Júlia era como uma mãe para mim, amém? Era aquela madrinha vizinha que cuidava de mesmo. E ali o que foi que aconteceu? Sua tia acabou de falecer. Tudo em Crescer. Eu digo: misericórdia. E ali eu saí de Guarabira. Pedro foi comigo. Fui até na casa da minha prima Jussara, para a gente poder resolver como é que seria o velório. E eu pensava que era para mim estar no palco do louvor. Mas Jesus falou: a sua missão hoje é outra. É naquele secreto que não tem like, que não tem compartilhamento, mas que tem presença minha. Aleluia. Tem presença minha dentro. E a gente, por muitas vezes, a gente está pensando que as coisas são fáceis, mas não são. De repente você chegou hoje aqui, neste encontro também pagando preço. Eu não sei qual é o preço que você está pagando, mas eu digo para você em nome de Jesus, posso falar? Que tem recompensa, tem propósito e tem vitória em nome de Jesus Cristo. Se você crê, pode aplaudir, se é para Ele. Pode fazer barulho, que eu gosto de barulho. Pegue sua Bíblia rapidinho. Para quem está com a tradução sagrada, pastoral, Salmo 126, 27. Quem está com a tradução Ave Maria, você vai ser o Salmo 126. Amém, meus irmãos? E hoje eu falo aqui de coração aberto. O preço que a gente paga é isso. É luta, dor, sofrimento, luta, tribulação, mas a recompensa é a presença de Deus. A gente às vezes a gente quer medir recompensa de Deus, sabe, Felipe? Com os benefícios da terra. Mas a recompensa de Deus não é benefício da terra, porque se fosse da terra, para que Jesus veio morrer numa cruz? E a gente tem ficado muito limitado pelas coisas que passam. Por isso eu vou dizer de novo: trocar e entender que tudo é bom, mas o tudo sem aquele que é o tudo não vai valer de nada. Diga para o seu irmão: o tudo ter tudo é bom. Não fala, lasca a orelha dela. Fala assim: ter tudo é bom, mas querer só ter tudo, longe daquele que é o tudo, a sua vida vai ser uma tragédia. Amém? Olha que o Salmo diz: se não for o Senhor que edifica a casa, em vão trabalha quem a constrói. Se o Senhor não for o que guarda a cidade, em vão vigia aquele que guarda. Em vão vos levantais de madrugada e vos deitais tarde, vós que comeis o pão do trabalho, pois ele dá a seus amados o sono. Eis a herança do Senhor, os filhos e a sua recompensa. O fruto do ventre, como as flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da juventude. Feliz o homem que enche com eles a sua aljava, não será envergonhado quando tratar com os inimigos à porta da cidade. Salmo 28. Feliz é todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Palavra do Senhor. Pode aplaudir. Coloca as duas mãos no seu coração rapidinho, por favor. Este salmo, quem traz para nós esse salmo é um homem chamado Salomão. Fala, Salomão. Quem era Salomão? Um rei.
Salomão tinha tudo que ele quisesse, materialmente, humanamente falando, ele tinha tudo o que ele quisesse. Sim ou não? Salomão, ele narra aqui, o Salmo 126, 127, 128, narra para nós uma volta alegre do exílio. O que é isso, Teto? O que isso quer tratar? O que é uma volta alegre do exílio? O povo que sofreu situações, um dia Deus honrou para testemunhar. Amém? E eu quero profetizar, levante sua mão em nome de Jesus. O que você está passando tem um propósito e tem uma promessa e uma vitória preparada. Porque o sofrimento não é para sempre. Agora, uma coisa é a gente sofrer na presença do que é o tudo, ou a gente querer vencer sofrimento nas coisas que é tudo. Bota a mão no coração de novo. E o profeta Salomão, ele tinha embarcações, ele era rico, ele estava já até planejando a construção do templo. Mas ele fala, não vai adiantar eu edificar o templo se não for o Senhor que vai fazer. Amém? Então a nossa construção do lar, ela tem que estar em comunhão com o Senhor. E um dos grandes problemas da família atual é que as famílias querem construir as coisas no tudo e se esquece que eu tenho que viver com aquele que é o tudo para vencer no que é tudo. Amém? Então fala para o seu irmão, se o Senhor não edificar a casa, todo o esforço humano é vão. Não tira a mão do peito. E eu comecei a entender cada dia. Hoje eu sou casado, graças a Deus. É fácil pegar esse microfone aqui? Não é por causa da quantidade. Está sendo fácil falar no microfone, porque se tem uma pessoa que me conhece, é a minha esposa, que se chama Larissa, que ela sabe quem é Teto. Mas eu comecei a aprender que mesmo nos meus erros, eu preciso me prostrar no que é tudo. E cada dia, quando a gente se prostra naquele que é o tudo, Deus, ele dá a graça do perdão. Ele nos dá a graça, a gente ter a humildade de perdoar. Porque São Pedro, na sua carta, no capítulo 5, no versículo 6, São Pedro vai dizer: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de... Mas quando a gente está nos problemas da família, a gente não quer se humilhar em Deus. E quando a gente se humilha em Deus, a gente volta e pede desculpa. Quantas vezes eu não precisei pedir desculpa? Quantas vezes também eu já não vi desculpa da boca da minha esposa? E a gente tem que entender que Satanás, ele só quer uma coisa. Porque na mensagem de Fátima, os pastorinhos deixaram claro lá, que vai chegar um tempo que a batalha final será do demônio contra a família. E nunca existiu na história um tempo para a família ser tão atribulada e combatida. Agora, por que isso está acontecendo? Porque hoje nós não estamos querendo colocar aquele que é o tudo. Verdade ou mentira? Eu quero pagar a conta, quero resolver problema, quero ir para a praia, quero fazer aquilo, quero isso, quero aquilo. E Deus fala: e eu vou ficar onde? Coloca a sua irmã no peito. E isso que Salomão entende: se não for ele que edifica, todo esforço humano é inútil. No versículo 3 e 5 ele vai dizer que os filhos são a herança do Senhor. E ele traz um comparativo, uma flecha. Mas que flecha é essa? Que flecha é essa? É aquela flecha da gente, como pai, treinar o seu filho para enfrentar os dias difíceis. Amém? Mas como tem sido a geração de hoje, não treina filho na palavra, coloca filho no celular. Diga para o seu irmão: não treina filho na palavra, é treino no celular. Por isso que ultimamente tem se levantado uma geração frouxa. E Dona Marli, eu acho que a minha tia está aqui, tia Marilene, que é uma mãe para mim, com a minha prima. A minha mãe, mesmo com a sua dificuldade, trabalhando em casa de família, às vezes ela trabalhava até 5 horas para a gente comer o resto do almoço dos outros. Mas ela sempre treinou a gente, irmão.
para a gente ser como uma flecha, amém? Pega na mão de quem está do lado e diga assim: você está entendendo agora o que a palavra está dizendo? Diga assim bem forte: talvez o problema hoje na tua família está sendo esse. Você está preocupado com tudo. Diga mais alto: preocupado com tudo, e não está tomando posse daquele que é o tudo. E diga também, ele está dizendo: filhos são herança do Senhor, e como flechas devem ser preparados, moldados e lançados no mundo para cumprir um propósito. Sabe por que eu estou aqui, meus irmãos? Vou falar para você. Porque minha mãe sempre ensinou com a vida dela que não vai valer a pena desistir. A gente tem que continuar. Amém? Para quem me conhece de perto sabe. Gustavo falou aqui, é verdade. Às vezes eu saio do intervalo para tomar uma. Às vezes eu chegava em casa meio doido, assim, gostava de tomar uma caninha de vez em quando. Mas teve uma vez que eu estava assim meio desmanteladinho. Eu tomei uma cana tão grande. Se tem gente do bairro Monte Santo aqui, tem do Monte Santo, levanta a mão e diga eu. Eita, agora me pegaram. Uma vez eu tinha 27 anos de idade. Eu tomei, o Padre André está ali, tomei uma cana pesada. Aí lá na bodega da rua de Tonheca, na bodega de Tonheca, a gente ficou tão bêbado que era dando bicudo no litro de Montila. Aí eu só me lembro do bicudo. E depois eu só me lembro eu enrolado numa toalha, tomado banho. Aí eu falei: quem me trouxe para casa? Lá em casa tinha um terracinho, né, Mauro? Tu lembra? E mãe falou: não é que teus colegas deixou tu aqui. Aí eu peguei, quando eu entrei dentro de casa, ela estava limpando. Ela tinha uma salinha pequena, era casa de telha baixinha, ela limpando o chão. Ela falou: que você vomitou aqui. Aí quando eu olhei para o lado, estava o paninho do sofá enrolado. Você defecou aqui. Eu digo: misericórdia. Aí eu peguei, entrei no quarto e fiz uma oração. Quem quer saber a oração que Tete fez? Levanta a mão e diga eu. Ah, foi fraco. Quem aqui quer saber da oração que Tete fez? Levanta a mão e diga eu. Posso falar da minha oração? Eu pedi assim: Deus, me ajude a ser uma pessoa melhor. Depois, era por essas horas, pertinho de 7 horas, ela bateu na porta do quarto. Minha mãe era uma benção, viu? Sorrindo, você tá bem? Eu digo: tô, mentira. Quando eu abri a porta, quem quer saber da palavra que mudou a minha vida? Levanta a mão e diga eu. Não, quem aqui quer saber da palavra que mudou a minha vida? Talvez a tia Marilene, a Renata, a Larissa, minha esposa, talvez nem sabe, mas eu vou falar. Posso falar? Que hoje eu vou abrir meu coração aqui, para que seja manifestada a glória de Deus na tua vida, para você entender que quanto maior é a batalha, maior será a tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Aí quando eu saí do quarto, quando eu cheguei na cozinha, tinha um pouquinho de cuscuz com carne de charque, uma cebolinha cortada com tomate e uma garrafa de café. Aí eu disse: Dona Marli é sabida. Quando eu me sentei para comer, você já viu sentir aquele negócio do nó na goela, sim ou não? Eu senti o nó na goela. Aí eu me agarrei com ela, chorei muito. Eu falei: mãe, a partir de hoje eu vou fazer de tudo. Eu tinha 27 anos. Hoje estou completando 45. E desde aquele dia até agora, eu sou uma nova criatura para a honra e glória de Jesus Cristo. Eu sou uma nova que está todos os dias em uma grande construção. E a construção, hoje Salomão está nos ensinando, sim ou não? Se não for o Senhor que edifica, em vão trabalha quem constrói. Coloca a irmã no coração de novo e diga para quem está ao seu lado: o teto está já terminando. Graças a Deus. Coloca a irmã no seu coração. E depois eu comecei a compreender
que Dona Marli, ela não estava trabalhando com a vontade dela. Dona Marli entendeu: se o Senhor trabalhar na vida de Clecinho, Clecinho vai pregar e vai testemunhar. E para honra e glória de Deus, hoje eu estou aqui e lá no céu está dizendo aleluia. Amém. Mas diga para o seu irmão: é luta, é dor, é sofrimento. Sim ou não? E aí o que aconteceu? Tomei a decisão de caminhar. Comecei a trabalhar na missão, e até eu estou na missão. E depois de um tempo a minha mãe também foi acometida por um câncer no intestino, pâncreas e baço. Aí, como eu falei, teve um crescer. Eu tinha até umas irmãs aqui, Dulce e Flávia, eu namorava com a Larissa. Se eu não me engano, teve até um dia que elas foram lá em casa para tentar trazer minha mãe. Se elas estiverem aqui, ela pode me confirmar isso. Mas teve muitas vezes que eu saí caladinho, Mauro. Quando dava um intervalo de 10 horas, eu vou lá em casa. Parecia um doido. Porque eu queria entender, ela não está bem. Aí no mês de abril, eu descobri que ela estava com câncer. E aí começou o processo. Meu Deus, eu estou trabalhando para Deus, lá vem luta do sofrimento. E para não me prolongar, já acabou meu tempo aqui, amém? Só tem 1 minuto agora, diga graças a Deus. Vou correr. Olhe para mim. Levei para fazer exame. A irmã de Gustavo, nosso moderador, a tia dele, ela conseguiu a cirurgia rápido para a gente fazer na FAP. Sendo que quando eu fui fazer a cirurgia já estava tudo assim, muito encaminhado. E aí começou o processo. Ela se acometeu. A gente orou. Tia ia lá. A Neide, que convivia com meu irmão, também ajudava. A Roberta, minha cunhada. Aí teve um dia que era o dia da cirurgia dela. Aí eu cheguei cedinho para poder... Uma pessoa que estava com ela poder ir para casa. Ela ia fazer a cirurgia de tarde. E aí eu falei, eu vou ficar aqui. Quando for de tarde o outro vem. Aí chegou o enfermeiro falando assim: Teto, mudou os planos. Vai ser agora de 9 horas da manhã. Eu digo, misericórdia. Quem vai dar o banho na minha mãe? Quem vai preparar ela? E liguei para um, liguei para outro, ninguém atendia, não dava certo. Aí você falou, se acalme, que quem vai cuidar é você. Eu nunca vi o seio da minha mãe. Sendo que naquela hora, eu botei ela dentro do banheiro, passava a mão nela, os cabelos caíam. Aí Jesus falou, aproveita. Eu agarrei com ela debaixo do chuveiro, dei um banho nela daquele jeito. Banhei a minha mãe. Botei uma camisola da Malva, pensando que estava abalando. Aí o cara falou, não pode. Tem que ser um negócio TNT, sim ou não? Não sei se Poliana está aqui. Poliana trabalhava na UTI na época. Me deu uma força grande. E aí eu deitei minha mãe na maca. E eu tive uma conversa rápida com ela. Ela olhou para mim e falou assim, meu filho, fique em paz, eu estou feliz. E estava mesmo. Aí depois eu pedi a benção, ela me abençoou e ela falou uma palavra que foi muito forte para a minha vida. Meu filho, quando os problemas se levantarem, nunca se esqueça do amor que Deus tem por você. Aí naquele momento, não aplaudi não, por favor. Ela foi para a cirurgia. Foi para a UTI. E para minha surpresa, eu nunca imaginaria que a última palavra que eu ouvi da minha mãe de sã consciência, ela era falando que estava feliz. E depois eu entendi, sabe por quê? Porque talvez Deus falou para ela, aquele teu filho que tu orou tanto, hoje ele é missionário e testemunha que eu sou o Senhor da vida dele. Não aplaude não. Deus honra ou não honra? Honra ou não honra? Aquele que deixa ele primeiro fazer. E se não for o Senhor que faz. Aí eu recebi a notícia. Hoje está todo mundo aqui. Fui reconhecer o corpo. Aí Vitor Gamboa, que entrou comigo naquele sepulcro. Foi ou não foi?
Quando eu entrei no sepulcro, tinha uns 5 corpos lá dentro de um saco de nalho. E eu falei, onde é que está minha mãe? Quando eu deparei, estava minha mãe com o olhinho aberto, a língua para fora. E naquele momento eu quis tremer, naquele momento eu quis vacilar. Mas na hora que o demônio veio peneirar, as palavras de Dona Marli ecoou: quando os problemas se levantarem, não te esqueça do amor que Deus tem por você. E ele falou, meu filho, eu te amo tanto. Eu amo tanto vocês que eu não permiti mais na tua mãe dor nem sofrimento. Amém? Era dia 27 de junho. Minha mãe sempre foi devota de Nossa Senhora do Perpétuo. E no dia dela, minha mãe foi levada para o céu, curada e restaurada, direto para a glória de Deus. Pegue na mão de quem está do seu lado. Eu não terminei ainda não, tenha calma. Pegue na mão de quem está do seu lado aí. E depois daquele dia eu entendi que eu também precisaria permitir Deus trabalhar na minha. E todo dia, desde aquele dia eu permiti. Tinha dia que eu saía do grupo de oração. Aí Mauro tinha um carrinho. E quantas vezes Mauro me deixou na porta lá de casa e eu ficava puxando conversa, com medo de entrar em casa e não ver minha mãe. Era luta, Mauro. Aí quando o Mauro ia embora, eu travava, abria o cadeado, era uma batalha. Mas em cada batalha eu entendi, amém? Eu preciso estar na presença de... E ele foi trabalhando. Aí um dia, eu optei viver a castidade. Passei um tempo sem namorar com ninguém, precisava me curar. Aí um dia eu estava no grupo de oração. Eu vivi quase 2 anos uma solidão tremenda. Era difícil, mas cada vez que a solidão batia na minha porta, eu me lembrava, Deus está comigo, aleluia. E a vida foi acontecendo, levantava, caía, trabalhava, ia para a missão. Era aquela luta, onde eu estava no grupo de oração cantando. Aí eu vi uma galeguinha com os olhos bem verdinhos olhando para mim. Eu digo, oxente. Diga assim, uau. Essa menina está olhando para mim, uma coisa linda dessa. Isso é o diabo usando alguém para me tirar da caminhada. Um caba feio desse. Mas é o que eu falei. Em tudo que a gente passa tem um propósito. Pegue na mão do seu irmão. E antes de terminar, arrocha a mão dele agora. O Salmo 128:1 diz assim: que feliz é aquele que teme e anda em seus caminhos. E foi a decisão que eu tomei nas minhas lutas. Perseguido às vezes, não podia pregar em grupo de oração, não podia pregar em diocese. E era uma peneira, era uma batalha. E Gustavo, tem calma, os irmãos rezavam. Dona Euda está ali, quantas vezes, cadê Dona Euda está ali? Quantas vezes não ouviu minha oração? Fabiana, quantos irmãos me ajudaram? Era queda, se levantava. Mas o que acontece? Feliz é aquele que teme e anda em seus caminhos. Feliz é aquele que edifica a casa primeiro com a vontade de... E o tempo foi passando, Deus foi me dando graça, foi me dando abundância, que chegou um dia que eu comecei a namorar com a Larissa. Amém? Aí um dia eu noivei com a Larissa. Aí teve um dia que Deus falou, a solidão acabou, que eu vou te dar a tua família. Aí no dia 2 de fevereiro de 2019, eu estava diante do altar, vivendo 4 anos de castidade, falando para ela, eu te aceito como a minha esposa e para ser a mãe dos meus filhos. Olha para mim aqui. Eu estou dando testemunho hoje, porque a palavra não passa. Amém? E esses dias, eu quero terminar agora. Diga graças a Deus. Olhe para mim aqui. Esses dias eu tive uma colheita. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35 vai dizer: o céu e a terra passam, mas a minha palavra passa. Salmo 126 diz: quem semeia na lágrima, colherá na alegria. Eu semeei muito, calado, em Deus. Eu queria ter tudo, mas eu te digo, eu preciso daquele que é o tudo, para ter o tudo na vontade de Deus. E esses dias eu estava em casa, graças a Deus, mesmo na correria, Deus me deu uma graça, amém?
Quase todos os dias eu tomo café com as minhas filhas e tenho o prazer de levá-las para a escola e trazer todo dia. Às vezes eu saio para pregar, viajo 500 quilômetros, eu volto para casa. Amor, acabou a pregação, pega a estrada, sai de madrugada, mas eu faço por onde eu honrar a Deus, amém? Porque a palavra vai dizer que a herança, a recompensa de Deus são os filhos que estão sobre a nossa mesa, amém? E toda vez que eu estou tomando um café ou jantando com elas, eu vejo, Deus honrou. Está aqui a minha família na mesa. Amém? Eu chorei muito. Choro muito, ainda tem muita coisa para vencer. Mas o Senhor que começou a obra, Ele vai completar. O não de Deus é para abençoar. O sim de Deus é para te treinar. E a espera em Deus é para realizar a promessa dele na tua vida. Amém? Eu não posso deixar de dizer esse testemunho. Eu posso falar para terminar? Esses dias eu tive uma colheita. Fui deixar minhas filhas na escolinha que elas estudam a Sagrada Família. Aí voltei para casa. Aí vim aqui. Aí depois fui pegar de novo. Aí quando eu estava saindo da escola, passando o viaduto, a Julinha, ela vem atrás de mim. Ela me agarrou, me deu um beijo aqui. Ela e a Esté cantando o hino da igreja. Deu uma alegria em mim. Sabe o que Jesus falou para mim? Colha agora o fruto que você semeou na dor. A sua família, as suas filhas, é uma colheita que eu estou honrando agora. Tá aqui? Larissa, cadê Esté? Cadê Júlia? Estão por onde? Cadê Júlia? Está onde? Mas aqui está a videira que me sustenta. Aqui está uma videira que me dá a graça de todo dia colher o fruto da oliveira, que são os filhos sentados na mesa. Eu lhe amo muito, você sabe disso. Eu também. E a gente entendeu no nosso relacionamento que o namoro não foi feito para descobrir o corpo, e sim um propósito. E hoje a gente pode colher um propósito de Deus. Não somos perfeitos, ela sabe quem eu sou, mas não diga que não, pelo amor de Deus. Quer dar uma palavra? Que hoje, quando eu vinha rezando o terço, entreguei a sua vida, pedi a Deus que você fosse exatamente o que Ele quisesse que Ele fosse, que você fosse para a vida. Que Deus lhe abençoe. Feliz aniversário. Levanta a mão e diga assim: graças a Deus, teto terminou. Fica de pé um instante. Romerinho já está ali para rezar. Levante seus braços. Eu quero aqui testemunhar. Só vou cantar uma canção, é rapidinho, tá bom? É rapidinho. Eu quero aqui agradecer. Não sei se Gustavo está aqui. Tá não, né? Mas vem cá, Cristiano. Vem cá. Levante seus braços. Eu teria muita coisa para falar para você. Mas onde a minha família estiver, minha prima Renata, ela falou, tá aqui, tia Marilene, obrigado por tudo. A minha família não é uma grande família, mas é uma família. E hoje, depois de 24 anos, eu nunca imaginava que eu ia estar pregando aqui. Em Crescês, que eu precisei limpar minha mãe que defecava sangue, que sepultava ente querido. Hoje poder estar aqui dizendo que Deus é fiel. Mas a palavra diz que se não for o Senhor que edifica a casa, em vão trabalha quem constrói. Queria que eu fizesse uma fila aqui, meus irmãos aqui, uma fila, por favor. Pegasse na mão. Eu queria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado. E eu quero aqui pedir perdão aos meus irmãos de comunidade, pelas vezes que eu falhei, que eu me esfureci. Irmãos, é porque quando Deus chama a gente é luta. Não tem como a gente voltar atrás. Mas há 24 anos eu nunca deixei de servir a comunidade que me fez ser gente também, amém? O Padre André está ali, obrigado, Padre, por toda a acolhida.
os meus amigos padres, quem está em casa assistindo. Eu quero terminar como eu comecei. Quem carrega chamado, paga preço. Quem carrega chamado, paga preço. O preço é luta, é dor, é sofrimento, é cruz. Tem hora que a cruz pesa. Pesa ou não pesa? Não é verdade? É mentira. Não é a cruz que pesa, é a gente que cansa. Deus, Ele fala que só dá um peso que a gente possa Então fala para o seu irmão, não foi a cruz que pesou, foi você que cansou. Diga, não foi a cruz que pesou. Não foi a cruz que pesou. Foi que talvez você cansou. Aí você sentiu um peso. Teto, tem hora que eu acho que eu perdi a fé. Verdade ou mentira? É mentira, ninguém perde a fé. Não é que você perdeu a fé, é porque tem hora que é de. Tem hora que é de. Tem hora que é um negócio arrocha. Aleluia. Mas eu quero terminar uma frase de uma família. Jó e a esposa dele. Jó perdeu tudo, mas ele não saiu daquele que é o tudo. Perdeu família, parentes, amigos, bens. Sim ou não? Diga, perdeu tudo, mas não se afastou daquele que é o tudo. Mas a mulher de Jó estava tão cansada, Romerinho. Ela estava tão atribulada, Cristiana. Ela estava tão desgastada de ver só problema, que ela falou, cadê esse teu Deus? Jó, abandona esse Deus e morra. Aí Jó falou o quê? 42, versículo 2. Eu sei que os teus projetos, Senhor, que os teus planos não podem ser frustrados. Eu sei em quem eu coloquei a minha. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do. A Ele o quê? A glória. A Ele o quê? A Ele o louvor. Levanta a mão do seu irmão. Eu posso cantar a música saideira? Eu quero cantar com vocês. Posso cantar? E quando Jó respondeu por tudo, a mulher se acalmou. E a Bíblia diz que ele teve restituído tudo em dobro. E eu profetizo em nome de Jesus que a oração que você está fazendo nesse lugar, nessa peregrinação desses dias de carnaval, você vai colher também a vitória. Você pode ter chegado assim hoje, sem motivo para louvar. Muitas vezes eu subi no palco do Crescer para cantar sem motivo, mas eu entendi, eu tenho que cantar, amém? Levanta a mão do seu irmão, escuta essa canção. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? O quê? Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Só nas harmonias, vai. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra que Deus me deu. Solta a mão do irmão, abre a palma da mão no céu, fechando esse momento. Vai! A Ele a glória. Feliz é o homem que edifica a casa no Senhor. E o louvor. Sim. Digo louvor.
forte. Não está fraco. Se prepara para esse texto da restauração da família. Vai o louvor. E o balança o braço assim. Eu quero te dar uma dica. Louve na dor. Deixa o Senhor edificar a casa. Deixa o Senhor construir a tua vida. Porque quanto maior é a batalha, maior a vitória. E você vai dizer: a Ele a glória, a Ele a honra. Canta! A Ele a honra. Na dor, no luto, na batalha, a Ele a glória. Canta, Campina! Não, está muito fraco. Está muito fraco. Força! Para a banda aí. Para a banda. Vai estremecer, vai. Glorifique na dor. Louve e semeia na dor. Força! Semeia na lágrima. Semeia, semeia. Ela vai chorar e canta lá vai. Vai, Campina Grande. A Ele a glória. Se não for o Senhor que edifica, pegue na mão do seu irmão. Jó, como pode a gente adorar? Vai. Jó, como pode a abandona. Mas não adoro pelo que ele faz. Nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Obrigado, Larissa, por tudo, viu? Por não desistir de mim, meu amor. Jó, você não tem motivos. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Vai estremecer o Brasil. Vai crescer. Levanta os braços. Faz assim. Vai. Que Deus me deu. Deus, oh, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória. É isso na cruz. Vai gritando, por favor, para terminar. Força Ele. O que Deus faz, ninguém desfaz. O que Ele levanta, ninguém derruba. E aquilo que Ele começou a construir na tua casa, na tua história, na tua família, ninguém há de destruir, porque somos famílias de Deus. Deus abençoe vocês. Faz barulho. Faz barulho.